Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar do Palmeiras, trazendo aí o Veloso, o Fernandinho, o Maravilha, debatendo aí sobre o Verdão. E a notícia de hoje: o Palmeiras volta a negociar a contratação do Claudinho. Palmeiras tinha esfriado essa negociação, né? Porque o Zenit ele dificulta aí as negociações. Todos os jogadores do Zenit é difícil contratar, mas o Palmeiras voltou aí às negociações com meia Claudinho. Os comentaristas vão estar debatendo aí nesse vídeo. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Bom, minha gente, ontem acho que a história do Corinthians já esgotou. Ontem, por acaso, no meio da conversa, quando a gente tá falando do Palmeiras, surgiu o nome do Claudinho. E a gente achou que era um negócio inviável, numa alternativa para o Andréas Pereira. E hoje, não é que surge a informação que o Palmeiras foi atrás do homem? É melhor Claudinho ou melhor Andréas Pereira? É função um pouquinho diferente, né, Fernandinho? O Claudinho um pouco mais à frente, o Andréas um passo mais atrás. Eu acho até que ele faz a função do Claudinho, o Andréas. Não sei se o Claudinho faz do Andréas. Você está invisível, Fernandinho? Não, agora... eu não vi, cara. Desculpa. Desculpa aí. Agora, é um bom nome. Eu gosto muito do Claudinho. O Claudinho saiu do Brasil, o campeonato que ele fez na despedida foi impressionante. Continua jogando bem lá. E se o Palmeiras... Mas eu acho que o Palmeiras precisa ter mais agilidade nessas negociações, né? O nome surge, mas... o imbróglio normalmente acaba sempre atrapalhando e a contratação demora a acontecer ou às vezes nem acontece. Então precisa ser mais ágil o Palmeiras no mercado, só tem 2 contratações e na verdade só o Facundo com condição de jogar, o Paulinho não é para agora, é só lá para abril. Então é uma dificuldade que o Palmeiras tem encontrado. Gastou muito já nessa janela de novo, mas apto para jogar só tem um jogador. Então quer dizer, o time que começa a temporada é basicamente o time do ano passado mais o Facundo só, que é a novidade. Você é mais Claudinho ou mais Andréas Pereira ou Matheus Pereira? Eu iria no Claudinho. É? Eu iria no Claudinho. Acho que o Claudinho é o melhor jogador. Estou com o Veloso, joga um pouquinho mais à frente. Habilidoso, um cara fazedor de gols também, diferente do Andréas. Vai sair por essa grana que estão pedindo no Andréas, sai? Esse é o problema. O Flamengo tentou ano passado, bastante tempo, e não conseguiu. Fez 15 e 18 de proposta, né? O Palmeiras fizeram 20. Depois 18. Se der 20, economiza 5 ainda. Então é um jogador interessante, habilidoso. Fora essas coisas todas aí. E é um cara que já conhece o futebol brasileiro também. O Andréas também, mas foi criado lá fora, né? O Claudinho é da base do Corinthians. Mas é um jogador interessante. Seria... Agora depende do que é que o Abel quer. Se quer um meia, fazedor de gols... ou se ele quer um segundo volante, um meia mais de criação, criativo, que é o Andréas. Esses volantes o Palmeiras não tem no time? Segundo volante? O Richard Rios, né? Hoje é o Richard Rios que faz a função que é o Andréas. Zé pode voltar a fazer. Zé Rafael, Zé pode. O ano passado ele teve muitos problemas, né, físicos, né? Teve um problema na lombar que atrapalhou, não conseguiu jogar, não teve uma temporada como ele vinha fazendo, perdeu espaço. Mas eu acho que o Zé pode fazer sim. Acho que o Zé ainda pode voltar a jogar a bola que já jogou no Palmeiras e hoje na briga ali com o Rios, que está jogando, estreou bem o Rios. O Rios foi um dos poucos titulares aí que jogaram na primeira partida e jogou bem. O Richard Rios jogou bem. Então é uma briga aí do Zé com ele. E não sei, né? Agora o Andréas deve entrar nessa, mas para mim o Andréas e o Rios são bem parecidos. Você disse o Andréas Pereira, Matheus Pereira ou Claudinho? Qual que você acha que encaixaria melhor no Palmeiras? Olha, eu não sei se o time inglês vai negociar. Pelo que eu leio, acho que não vai sair. O Claudinho está lá na Rússia desde 2020, né? Parece que ele tem contrato até 2028. O Souza disse que o ano passado o Flamengo tentou, ofereceu 18 milhões, mas os caras não quiseram. Agora, eu não sei, né? Que o Palmeiras é meio mistério. Mas qual goleiro que você gosta mais para o time do Palmeiras? Se eu fosse que contratar, eu ia que contratar o Andréas Pereira. Fez aquela lambança. Isso mas isso é um acidente de trabalho. Pô. Isso aí já chega com título já, pô. Se o torcedor do Palmeiras tivesse que escolher... Chega ídolo já, mano. Eu tenho certeza, se tivesse que escolher o torcedor do Palmeiras, escolheria o Andréas. Eu acho o Claudinho mais decisivo. Eu preferia um cara como o Claudinho no time. Eu acho que o Palmeiras precisa mais do Claudinho também. Também acho. Do que do Andréas. Porque o Rios está jogando bem, tem o Zé ainda, né? Eu apostaria Ninguém sabe se
o Zé vai ficar, mas agora eu acho que vai ficar. Né? Vai, ele não quis ir para o Santos. Que não vai sair. Agora voltou de novo o tal de assunto do Rony, para ir para o Fluminense de novo. Isso é uma novela também. Nossa, agora eu vejo a Leila, não sei se vem esse, se vem aquele. Tá duro o Palmeiras acertar mais um. Mas porque é aquela história, tem jogador que tá todo mundo de olho. E, inclusive, falar em jogador, o presidente do Fluminense deu uma... Eu li hoje que o Palmeiras e o Fluminense já tá tudo certo com uma transferência do Rony entre os clubes. E o Fluminense fez uma proposta para o Rony, não chegou onde o Rony quer, mas então a negociação existe. Né? Só não... Dá uma melhorada lá na proposta para o Rony. Ela vai acontecer. Só falta convencer o Rony, né? Só agora. falta convencer o que o vai Rony. querer, o que vai ter que sobrar ainda para o Palmeiras ficar meio que eu diria sem o Rony, não quer mais, vai ter que pagar ainda, como o Veloso falou outro dia, parte do salário do Rony. Ainda. Vai ter que fazer isso, olha. Eu vou pagar, por exemplo, R$400 mil do que salário... Que é a diferença. Que é mais ou menos a diferença. Que mais, então, aí... Porque o Rony, ele não ganha muito, ele ganha 1.200.000, não é um salário assim, para você falar, jogador de seleção brasileira. Que o Rony é um jogador que hoje olha, se você for em qualquer lugar do mundo, você vai chegar lá na Alemanha. Alemão. Lá os caras, Rony, que os caras... Ronaldinho Gaúcho. Se for na Espanha. É Rony. Você andar o mundo inteiro. Deixa eu dar Ninguém crédito conhece essa Ronaldo informação Gaúcho. que está tudo certo entre os clubes, que a gente já vinha discutindo do Gustavo Soler, lá da Rádio Bandeirantes, da equipe de esporte da Band, que está sempre com a gente aqui, ele que trouxe essa informação ontem lá na rádio. Mas aí é quando que está falando. Mas o Rony hoje é o mais badalado. Chega lá na Espanha, Rony e não sei o quê. Ronaldo Fenômeno, ninguém fala. Ronaldo, a bola da vez agora é Rony do Palmeiras. E mas agora, hoje nos jornais que eu mais fez li... proposta também. Então, e hoje nos jornais que eu mais li foi sobre o gol de cabeça do Pedro Raul, que, olha, foi... Não, o Corinthians já foi. O Corinthians não volta. Já foi o Corinthians. Já foi. Qual foi a outra manchete? Você tem que falar que os caras o são Santos também está nessa parada aí do Querendo Rony. Rony? Quem tá? Fez proposta. O Santos. O Santos, coitado, tá vendendo... O Rony jogou bem, se o Fluminense o Soteldo jogou bem ontem. Peraí, Veloso, você já acredita que o Santos vai pagar 1.200.000 pro Rony? Você deve gritar em mula sem cabeça, você não acredita nisso. Meu Deus do céu. Para fechar essa parada do Palmeiras, a presidente Leila Pereira, eu li uma aspas dela que ela deu, se não me engano, para o Lance, que ela vai realmente processar o Dudu, porque achou que o Dudu foi extremamente indelicado com os palavrões, da maneira que se dirigiu. Eu acho que a novela não vai morrer aí não, viu, Veloso? Ela falou porque ela disse que o Dudu só falou dessa forma com ela porque ela é mulher e ela se sentiu ofendida e vai tomar as providências e também não quer mais tocar nesse assunto, né? Eu acho que assim resolve, né? Se ela se sentiu ofendida e acho que o Dudu fez isso porque ela é mulher, ela vai tomar as atitudes delas aí juridicamente e agora encerra esse assunto, né? O Dudu já é jogador do Cruzeiro, já estreou pelo Cruzeiro, já jogou lá na Flórida, né, pelo Cruzeiro, contra o São Paulo do Souza aqui. Então é assunto encerrado, Dudu, no Palmeiras. A história vai ficar do Dudu, mas com essa relação, essa confusão de presidente e ex-atleta tem que parar. Existe um velho ditado, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Bom, faz parte do jogo. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Neymar, que ele deu uma entrevista. O Romário agora, nosso colega de profissão, podcast. Bem-vindo, Romário, ao time. Romário que, era uma figuraça quando jogava. Eu adorava entrevistar o Romário. Às vezes ele falava, hoje eu não vou falar. Eu falo daqui a pouco. E ele era super educado, né? Eu lembro que eu fazendo Copa do Mundo, vocês ficavam tudo ali do lado de fora, repórter. Eu vi isso várias vezes. Aí os caras ficavam jogando futebol. Tá. Aí a imprensa toda ali. E aí, você vai falar? Tchau. Entrava no ônibus e ia embora. Aí os repórteres ficavam lá. 35 caras, não dá pra fazer uma pergunta. Mas você sabe que quando ele fazendo o jogo, transmissão aqui na Band, 30 anos quase eu fiz isso, o Romário era simples, ia começar o jogo, irmão, falava assim, vamos falar agora? Ele falava, depois do jogo eu falo. E ele, depois do jogo ele ia lá e falava com você. Era uma questão também de como chegava, que você deve estar se referindo à Copa de 94, que foi brava, né? Não, 94, foi uma da briga Itália, muito os boa. caras ficavam jogando. A da Itália lá. eu não estava. Os caras ficavam lá, e aí eles davam umas esnobadas, hein? O Mário era um dos principais. Minha primeira Copa foi em 94. Da Itália eu fiz por aqui. Eu caí no plano Collor. Cortaram a equipe, não tinha dinheiro. Cortaram. Eu era mais novo, fui o primeiro a cair. Você fica aqui, o Osmar Santos falou pra mim. Bom, deixa eu dar aquele alô bacana pra você, porque, Segundo o time do Abel pro Paulistão, o Palmeiras negocia com o Zenit a compra do Claudinho. É isso.
contrata mais que tá pouco, né, o Bárbara? Exato, a gente precisa. A gente precisa. A gente precisa. Tá reforçando. Precisa. E o Palmeiras quer Massa saiu, ela veio já do mesmo jeito. Massa terminou o ano falando assim, contratem. E aí o Palmeiras está contratando. É a essência do palmeirense, né? Bom, a gente precisa mesmo. Não tem como. O próprio Abel está pedindo reforço, né? E vendo aí as entrevistas, né, e as falas da Leila e também sabendo dos bastidores do clube, o Palmeiras, ele, além do Andreas, né, que está nesse impasse aí, foi atrás do Claudinho agora pela terceira vez, né, a terceira tentativa para trazer ele, e hoje surgiu que mandaram uma proposta novamente para o Matheus, né, do Cruzeiro. Então, não tá fácil, né? Assim, e tanto que na entrevista que ele deu lá em Orlando, ele deixou aí uma pulguinha atrás da orelha da galera, porque São Paulo, né? Exato, porque ele... Ficou até todo mundo meio surpreso, porque como ele está começando uma temporada por um clube, ele se deixou aberto a sair. E, o que está acontecendo? Aí ele falou que não sabe se ele vai estar no Cruzeiro na próxima, de alguma coisa. No próximo jogo. Então, o Palmeiras, até onde eu sei, mandou, se eu não me engano, hoje, uma nova proposta para ele. E a intenção é trazer os três. Mesmo que não dê o Andreas, né? Traga os dois, Claudinho e Matheus, e se der o Andrés, vai trazer também os dois. Então o Palmeiras, ele quer, né, um meia ali, ou um jogador mais articulado, né, que o próprio Claudinho pode jogar no ataque, meia, enfim, dá essas várias opções que o próprio Abel gosta muito, né, desses jogadores que, né, jogam em várias posições. Então acredito que se der certo, o Palmeiras vem muito forte aí para essa temporada. Mas é claro que a gente precisa aí de reforço, sim. Eu só acho esse movimento pelo Claudinho um tanto quanto difícil, mas pode acontecer, claro, né? O futebol é isso, porque o Flamengo tentou 2 vezes. Sim. E não conseguiu. O Palmeiras também já tinha tentado, e o cara tem tanta moral, ele é o dono do time, a ponto, tempo atrás eu vi um recorte de um vídeo. O jogo do Zenit. O presidente do Zenit foi pro jogo com a camisa Claudinho, o número e o nome dele nas costas. Então, acho que você tem um pouco de noção do que é o cara lá. Então, eu não acho que é papo para menos de 20 milhões de euros. Na verdade, eu ficaria muito surpreso se fosse. O Flamengo ofereceu 18 milhões e o Palmeiras agora ou na época ofereceu 22 milhões. Então, né, vamos ver, a tia Leila quer abrir mão aí da grana. Pois é. Então, vamos ver. Então, eu acho... como é que eu vejo esse movimento da janela do Palmeiras, né? A janela agressiva que a Leila prometeu, né? Eu acho que são alvos bem difíceis, né? Como a questão do Paulinho, que era um alvo difícil, foi resolvida rapidamente, a impressão é que mas Andreas Pereira, super difícil pela situação dele no Fulham, titular do time bem no campeonato e tal. Matheus Pereira, principal jogador do Cruzeiro, que tem um dono, milionário também. Claudinho, principal jogador do Zenit e tal. E aí, além de serem alvos difíceis, eu acho que, curiosamente, para mim, depois das saídas, as principais carências do Palmeiras, para mim, estão na zaga e no comando do ataque. Não exatamente no meio. O Andreas Pereira, não. Acho que o Andreas Pereira é diferente. Ele joga numa função mais de articulação, ali é mais atrás, na articulação, na saída de bola, digo, né? Como meia, o Palmeiras tem o Veiga, tem o Maurício, que custou uma bala também. O Estevão pode ir para dentro. O Estevão tem 6 meses, 7 meses. O Felipe Anderson. E eu fico pensando assim, eu acho que o Palmeiras já precisou mais do Claudinho nas iniciativas lá atrás, quando não tinha o Maurício ainda, quando o Estevão não existia, né? Ainda contratou o Facundo. Então eu acho que seria maravilhoso, assim, não dá para discutir o nível dos 3 jogadores. Andreas Pereira, Matheus Pereira e Claudinho. Mas eu sinto falta de lateral também. Tá vendo? Então acho que também
pode ser. Mas acho que essa é um clamor nacional, né? Só que laterais... A gente é muito difícil achar lateral. Exatamente. É isso, né? Muito difícil, mas eu acho que precisa por conta disso. A gente viu aí o Piquerez fora, é uma deficiência muito grande. O time sentiu muito, né? Mesmo tendo Mike, Marcos Rocha, Vanderlan, enfim. Ainda a gente vê ali que o time não vai, assim, é muito difícil. Aí o Abel improvisa, aí Marcos Rocha faz zaga, que o Mike entra por dentro, enfim. E às vezes não dá certo. E aí acaba, assim, sinceramente, falando como torcedora e vendo os torcedores, fazendo conteúdos para torcedores, eu vejo que às vezes o próprio jogador se queima quando acontece essas coisas, porque ele não consegue fazer tal função, né, pela essa deficiência do elenco e o prejudica, né? Então, assim, é muito complicado. Mas é engraçado, né? O Palmeiras tem 3 laterais esquerdos, 3 laterais direitos. Se você traz mais um, automaticamente alguém vai sair. Ninguém nunca... Não tem elenco com 4 laterais. Não tem nem jogo para... O elenco do Arnaldo, ele quer 4 por posição. Eu quero 3 posição pelo menos. Então, mas no caso do elenco que eu conheço mais, ele está carente em vários... No lateral, então... Não, mas vem cá, o Palmeiras precisa de tanta gente assim? Não, vamos lá. Então vamos pegar a entrevista... Que o Abel reclama que precisa. Pelo amor de Deus. Ele fala que quer 3. Então, quer 3. Então, mas ele tem razão. Não, como tem razão? Claro que tem. Os caras trouxeram o Maurício o ano passado por uma bala. Então... Não trouxeram jogador mais ou menos, trouxeram um monte de jogador. É por isso que me estranha Claudinho e Matheus Pereira. Por isso que eu estou falando. O Abel, depois do jogo com a Portuguesa, na entrevista coletiva, Bárbara viu, falou em 3. Sim. Aí falou, estamos perdendo o Vitor Reis, que eu não esperava perder só depois do Mundial. Na verdade, eles queriam segurar até o Mundial e depois liberava. Cara, essa bala aí, o cara... Aí eu imaginei, ele tá falando de um zagueiro. Aí ele fala textualmente, um volante depois que o menino saiu. Sim. Aí um volante, ele fala essa... Sim. Aí eu imagino, seria o Andreas Pereira, seria perfeito, né? Sim. Tipo... E aí, ele não fala textualmente, mas eu imaginei que o terceiro, isso em termos de prioridade, seria um centroavante. Ele fala, o Rony, não sei se fica, não sei se vai e tal. O meia, o Claudinho ou o Matheus Pereira, ou os dois, meu Deus do céu. Mas talvez não tá nem entre os 3, então talvez um plus. Então, exato, é a minha conclusão. Né? Seria um plus, né? E um plus talvez dos melhores jogadores brasileiros disponíveis nesse momento. Eu acho o Matheus Pereira, do Cruzeiro, o melhor meia brasileiro. Tá? Não estou falando do Rodrigo Garro, esses outros caras aí, não. Eu acho um talento, é uma coisa, tá na flor da idade, o cara joga demais, tal, não sei o quê. Sim. Então, se puder contratar o Matheus Pereira, eu contratava. Se puder contratar o Claudinho, eu contratava. Mas eu acho que, quando ele falou dos 3, eu imaginei. Zagueiro agora, sem o Vitor Reis. Né, Bárbara? Você fala das questões das laterais... Mas eu vejo o Benedetti uma promessa. Você acha que esses caras o Benedetti pode ser o Vitor Reis do ano? Pode até ser. Às vezes... Até pela estatura, pelo físico. Eu gosto bastante dele. Mas eu imaginei que os 3 do Abel seriam um zagueiro, um volante, que ele variabilizou, e um centroavante. O meia seria o brinde. Nossa Senhora. Eu falei muito de lateral, eu nem citei o Caio Paulista, porque assim, ele ajudou na temporada passada. Por muitos jogos ele foi muito bem, mas ainda não está à altura ali do que talvez a gente precisa, porque o próprio Piquerez, cara, ele fez uma falta muito grande. Sim, né? Sem dúvida, foi mesmo. E assim, por mais que a gente ainda tenha, né, como o Vessone falou, eu acho que não tem tanta qualidade ainda, dá para usar, ajuda, né? Igual ele falou do Pedro Raul. Mas eu acho que ainda não é aquele cara do Palmeiras que sabe, que cruza, que decide, que, enfim, faz toda a função aí que o Abel pede, né? E que o jogo pede. Então, eu concordo, eu acho que a gente precisa de zagueiro também, mas, assim, vendo agora esses meninos subindo, daria um voto de confiança. Exato. Até pelo Benedetti. Eu gosto bastante dele, eu acho que não só ele, outros meninos também, o próprio Thales, o Alan, enfim, eu acho que são jogadores, principalmente o Thales. Né? Que nós tô falando de centroavante, né? Que acho que é
que é um clamor do torcedor, mas Sim. o menino mostrou que qualidade. Mesmo com muito nervosismo, que ele até falou normal, né? Em entrevista, né? Ele foi muito bem na partida. Foi mesmo. Muito bem. Mas agora, eu tô com uma dúvida. Por que esse apetite do Palmeiras em 1000 posições e não em centroavante, que é o que a torcida está enlouquecida? O Massa está no banana boat com uma faixa agora, onde quer que ele esteja, falando, eu quero um centroavante. Porque tentou lá o Pedro lá atrás, não chegou nem perto de contratar, o Palmeiras do Flamengo falou, não vai, tchau. Flertou com o Gabigol, também não tal. E por que não? Então, Porque vai com apetite para 1000 coisas. Eu e muita gente, né? Nós queremos um 9 aí, mas eu vi até de torcedor, será que eu posso me iludir com o Maurício fazendo essa função, né? Ele tá tão bem. Ou talvez no lugar do Veiga. Então, não sei. O Palmeiras improvisa muito o jogador, né? O próprio Rony fez, né? O Endrick fez essas funções aí, então assim... Então, mas aí que tá, por incrível que pareça, o Abel talvez pague por a sua competência. Porque se ele não é competente de dar um jeito do Rony virar o centroavante do time e o Rony se virar, talvez eles tenham conseguido antes já. Mas ele vai dando um jeito. Ele mesmo, com a qualidade dele, vai arrumando soluções. Então deixa lá, não vamos gastar dinheiro agora. Esquece o centroavante, o treinador abriu 2 de lado, vamos embora com 2. Ele vai se virando. E aí a competência dele foi levando, só que talvez vai chegar uma hora que vai falar, agora que não dá mais. Agora eu quero, tal. Mas assim, eu posso concordar com você, acho beleza. Mas, em contrapartida, em outras posições, e o Palmeiras ganhou um monte de coisa, não é assim. Então, tem um monte de jogador que chegou e fica lá na incubadeira 20 anos até jogar. O Maurício, né? Parece ser um Rômulo, tem o Felipe Anderson que está aí. O Rômulo, que jogou muito bem. Nós falamos de tanta coisa, eu tinha esquecido o Rômulo como meia, foi o melhor meia do Campeonato Paulista. Que a torcida pediu bastante. Eu também não entendo, sinceramente, mesmo que eu seja fã incondicional do Claudinho e do Matheus Pereira, a concentração de esforços nessa posição, que eu acho que o Palmeiras é um dos clubes mais bem servidos do país nessa posição de criação, né? E a questão do definidor, eu talvez tenha... isso precede o Abel, né? Um certo trauma, Tironi. O Palmeiras tentou centroavantes todos possíveis, né? Borja, Daverson, Merentiel, Luiz Adriano... Passaram vários nomes, né, no Palmeiras. Recentemente, o melhor foi o Rony. Dessa melhor produção foi o Rony improvisado. Não é uma posição fácil. A seleção brasileira não tem fixo. Né? Não, a seleção brasileira não tem um cara... Quem é o 9 da seleção brasileira? Né? Eu vi dizer ali, aliás, veículos espanhóis colocaram, o Palmeiras teria interesse lá no Vitor Roque, que está no Betis. Aí, né, mas... Saiu do Barcelona, brigou lá com o Barcelona, foi pro Betis. Aí já tinha interesse lá atrás, quando ele saiu do Atlético Paranaense e foi para o Barcelona. Aí eu acho interessante. Talvez valha a loucura. O que eu acho que ele pode não estar fazendo loucura ou desesperado, porque eles trouxeram o Paulinho por 18. E o Abel vai falar, ok, se não trouxer ninguém, eu vou fazer do Paulinho o Rony. Pode fazer. Talvez. Pode fazer. Ele tá tranquilo nesse sentido. 18 pau, cara. No Paulinho, não é pouco, né? Eu acho que o mercado também não... Porque quem são os centroavantes que o Palmeiras poderia contratar? Ou ele é muito, muito, muito caro, ou ele é muito, muito, muito importante para algum time. É muito difícil você tirar o cara nessa condição com as multas que normalmente são multas altas. O Yuri Alberto no Corinthians, rivalidade, ia pedir muito dinheiro. Pedro... O Palmeiras tentou contratar, o Yuri Alberto, Pedro, sim. Lá atrás, né? E aí você vai olhando, não tem muito Caleri, rivalidade, muito dinheiro. Tá vendo? É muito difícil você tirar um centroavante, porque eles são muito importantes nos times. E talvez eu acho que também se diz muito pelo calendário, né? O Abel sempre reclama do calendário. Em algumas temporadas sofreu muito, tirando ele em ovo, né? Para poder ter jogadores ali aptos para jogar algumas partidas importantes, principalmente o ano passado. O Palmeiras teve uma sequência absurda e não tinha jogadores aptos, né, totalmente. Tinham muitos jogadores cansados e tudo mais. Teve até matéria que os jogadores estavam psicologicamente afetados, né, por conta dos calendários.
vários. Cobrança da torcida, em jogos importantes caía, perdia, enfim. Então, talvez, né, até diz que no Paulistão tá fazendo esses dois grupos. Exatamente. Pelo que você entendeu, nesses 2 grupos do revezamento, o time de Bauru, o time contra o Noroeste vai ter mais titulares, vai ter volta do, sei lá, Veiga, a turma lá que vai para Bauru? Olha, até onde eu sei, ele vai deixar alguns titulares no banco, principalmente o Veiga e o Gomes. Tanto que no jogo da Lusa, eles estavam no camarote. Facundo não estava, Gomes não estava, Flaco não estava relacionado, enfim, a maioria ali dos titulares, né? Então, eu acredito que ele vai usar muitos meninos ainda, né? É claro que ele vai colocar no segundo tempo, enfim, mas eu acho que ele, nos treinos é óbvio que os titulares vão jogar, né, com os reservas e tudo mais, mas eu acredito que para esse começo de Paulistão ele vai fazer muitos testes. Certo. Ou time misto, ou bastante menino da base, mas os principais titulares ali eu acho que ele vai poupar bastante. E hoje eu estava dando uma olhada antes de vir para cá, que o Gomes e o Veiga são os titulares que ele provavelmente vai deixar ali no banco por enquanto, né? Vai usar se precisar e tudo mais. Mas é isso, eu acho que se diz também muito pelo calendário. O Palmeiras tem o Super Mundial esse ano, aí tem a Libertadores, tem o próprio Paulistão, enfim, o Brasileiro. Então tem muito campeonato aí pela frente, né? Olha, pode ser isso também. Esse time reserveira do Palmeiras é melhor que uns 10, 12 titulares do Brasileiro. Não é possível que o Abel vai reclamar que falta jogador, né? Pô, então... Eu me estranhei algumas posições estão carentes, ele tem razão. Mas, gente, o cara não é, ele não joga na Premier League, o cara joga no Brasil. Eu sei. É que ele é competitivo, né? Eu sei, mas tem que ter um nível de comparação. Não é que o Palmeiras não pode se reforçar porque vamos comparar fracos, com o Flamengo. não é isso. Eu acho que não. Eu tô falando assim, para os desafios que o Palmeiras tem, ou sei lá quem mais tem, não tá bom esse elenco, precisa de mais. Eu acho que saíram mais jogadores. Janela agressiva, saíram mais jogadores do que entraram. Eu acho que não é que precisa, mas é que a qualidade de alguns que estão no elenco não é suficiente para tais campeonatos, enfim, tais táticas ou trabalho e projetos que ele tenha, né? Então, acho que por isso que ele quer alguém um pouco com mais qualidade, que ele tenha mais confiança. Pô, esse daqui eu vou deixar e se não der certo, eu vou colocar um menino, ou se eu colocar um menino, eu tenho essa carta na manga. Então, assim, eu acho que se diz muito, né? Isso, ele quer alguém de muito mais qualidade. Então, tudo bem, eu faço essa pergunta pelo seguinte motivo, quero ouvir de vocês. Porque assim fica também um pouco mais fácil, né? Fica muito fácil para o Abel falar assim, a gente também não tinha centroavante, não tinha lateral, não tinha zagueiro, não tinha não sei o que e tal. Tem algum clube do Brasil que tem mais capacidade ou tem mais time do que o Palmeiras? Flamengo, você pode decidir, o Botafogo do ano passado, que não existe mais. Porque senão não tem responsabilidade nenhuma recaindo sobre o próprio Abel, sobre a própria Leila, sobre não sei quem. Mas... É sempre falta de jogador. Vamos lá. E aí quando ganha, mas o Abel, esse é bom, mas hein? Porque o cara, mesmo agora, com o timeco... O Abel tá aproveitando que a Leila tá abrindo... abrindo o bolso. Eu tô dizendo o seguinte... a mala de dinheiro. O Abel, e acho que não tô falando só do Abel, acho que em alguns casos se reclama muito com muito recurso. Sim. Não acho que... se você falar que o Santos tem com dificuldade, o time do Santos talvez não chegue em lugar nenhum hoje, porque está se reconstruindo, o Vasco lá, eu compreendo, realmente não vai dar. Agora, o Palmeiras, o Flamengo, esses times vão reclamar que falta jogador? O Flamengo está sofrendo um pouco. O Flamengo, no Cariocão aí, usando a base, está sofrendo. Pois é. Eles estão começando a ver aí que não está dando muito certo, não estão ganhando, né, no Cariocão aí, acho que não sei exatamente o tanto de jogos que eles não ganham desde o ano passado no estadual, mas tem uma sequência de jogos agora muito importante que eles estão tendo que se virar, porque não está dando conta, né? O que eu acho dos dois principais, Palmeiras e Flamengo, você fala que apareceu o ano passado um escorpo estranho. Tá bom. Certo? Acontece. Toda a conversa da Leila e do Abel, da decepção com o Palmeiras, a Leila
verbalizou isso. Me decepcionei com o Palmeiras do ano passado. Certo? O Abel não chegou nesse ponto, até porque acho que a presidente citou um pouco também o trabalho do treinador, da comissão técnica. Mas todo o balizamento para o Palmeiras desse ano é o que o Botafogo fez o ano passado. Então, assim, para competir, o Botafogo... Porque esse é consenso não só no Palmeiras ou no Flamengo, é no futebol brasileiro. O Botafogo foi campeão das duas principais competições porque na janela arrebentou nas contratações. Sim. Então, para ter time para ganhar as duas principais competições, o Palmeiras tem um time bom? Tem. O Flamengo tem? Precisa ter melhor. Acho que isso está colocado. Pela Leila, explicitamente. Sim. E pelo Abel. Mas o Abel, eu acho que ele não exagera nessa situação. O Zubeldia não quer 5, o outro não quer 6, o outro não quer 7. Ele falou 3 jogadores. O Palmeiras tem 2 zagueiros experientes e 2 meninos. O Flamengo tem 2 zagueiros experientes e 2 meninos. Para uma temporada toda não basta. Né? Algumas posições, algumas carências novas. O Palmeiras talvez não precisasse de zagueiro. O ano passado a gente teve o Bruno Rodrigues, coitado, que se machucou logo no início. Então eu faço uma outra pergunta, para fechar o assunto Palmeiras. O Palmeiras não foi campeão ano passado porque faltou jogador? Também, mas eu Ou acho que foi porque perdeu do Fluminense na última rodada, então, uma sova do Corinthians, perdeu do Vitória. Eu acho que teve um player que estava mais forte que ele. Sim, mas... Também acho. Quando tem um player mais forte que você pode fazer algumas coisas. Houve um ano, aí em 2021, que o Galo era muito melhor que o Palmeiras. O Palmeiras foi lá e eliminou o Atlético Mineiro na Libertadores. Tudo bem, numa Copa... E aí o trabalho do Abel, que coisa incrível, o Abel, veja só. Sim, mas numa Copa acho que pode acontecer como aconteceu com o Abel na Libertadores do Flamengo, na Libertadores do Atlético e tal. Ok. O Palmeiras vinha de 2 campeonatos de pontos corridos consecutivos. Ia ser ia alcançar o São Paulo. Ele não foi, não só por falta de jogador, concordo, Tironi. Também o Palmeiras não trabalhou tão bem no ano passado. Mas faltou um pouco de vontade na reta. Exato. O Abel não trabalhou tão bem nos jogos fora de casa. Então, isso que eu estou falando. Porque senão é muito simples. O Palmeiras não vai ganhar porque não tem time. Mas aí, assim, se você espremer o que foi o Palmeiras na temporada, era um dos times que mais criava a situação e não fazia gol. Então faltava algum, né? Eu acho que falta do definidor, batia no... de posições e sequência de jogos muito importantes e muito puxadas, né? Era São Paulo, era Botafogo, era Flamengo, era um atrás do outro, que tinha muito qualidade, tanto quanto o Palmeiras. E o Palmeiras com deficiência em algumas posições que a gente falou aqui, que falta ainda, sobretudo definição. E que não tem aquela qualidade que o Abel ainda espera. O Palmeiras caiu em quase todas as competições aí, menos o Paulista. A essência do que o Tironi está falando, acho que a gente vai ter que pensar dessa maneira. A nossa cobrança vai ter que ser maior, então. Vocês não têm esse elenco? Não contratou esse jogador? Não está gastando tudo isso? Sim. Eu não posso cobrar que o Santos tem que ganhar de 2-1 apertado do Mirassol e o Palmeiras também ganhar de 2-1 apertado do Mirassol. A gente tem que cobrar um pouco mais do Abel e do Palmeiras. Isso, a nossa cabeça tem que... Chegar no fim do ano, o Palmeiras não ganhou nada. Ganhou o Campeonato Paulista. Isso. Mas aí contratou o Andreas, contratou não sei quem. Sim. Ele não vai chegar no fim do ano e falar assim, mas é que eu não tinha o 15º reserva da lateral que faltou naquele dia. Não, vamos lá, então vamos fazer mais uma provocação. Quem tem... Se a gente está concluindo que, ou pelas palavras do Abel, as principais carências do elenco do Palmeiras hoje, os 3, são zaga, volante e centroavante. Nesses setores, zaga, volante, centroavante, quem tem mais opção hoje, o Corinthians ou o Palmeiras? Tá, tudo bem, pode ser o Corinthians. Nas 3. Então mas a gente não vai cobrar o Corinthians, então? Vamos, eu cobro todo dia. Não, mas o Ramon Dias não está falando que eu preciso de jogador. Seria um exagero, né? Ainda mais pela condição. O que nós estamos falando é de um clube que tem condição de investir. A presidente falou que vai investir e vai rasgar o cofre. Como a Bárbara falou, o técnico só está indo de encontro com o que a presidente agora, está falando. Se ele tiver todas essas peças na mão e no final do ano não ganhar, aí cobra o técnico. Aí a cobrança é diferente. Com certeza. Muito bem. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Palmeiras que busca aí a contratação do Claudinho. Lembrando que neste sábado o Palmeiras volta a campo pelo Campeonato Paulista, vai estar visitando o Noroeste. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações.
Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.